qual não existem nem a estrutura nem o espírito militares, separando nitidamente o que é do foro da política, a cargo dos órgãos de soberania, e o que pertence às Forças Armadas, que no silêncio e na obediência encontram a grandeza da sua nobre missão de servir. No tempo de Salazar, a guerra era conduzida sobretudo a partir de Lisboa. E isto vem numa tradição antiga nas colónias, digamos, em que as ameaças internas à ordem eram resolvidas pelas forças locais, mas as ameaças à soberania eram enfrentadas por meio do despacho de forças expedicionárias da metrópole, não é? A guerra arrastava-se de uma forma lenta para ambas as partes. Por um lado, Portugal não proporcionava meios materiais suficientes para as suas tropas de além-mar. Por outro, a guerrilha moçambicana, quanto mais penetrava na colónia, mais dificuldades logísticas apresentava. O facto das linhas de abastecimento, à medida que a Frelimo progredia, militarmente estarem já muito distendidas e ameaçadas. Portanto, as questões logísticas eram difíceis de resolver quando a Frelimo começou a penetrar na zona da Zambésia e etc. Não é? Well, initially the Portuguese believed that Frelimo was weak militarily and that the war could be confined to the northern areas of Mozambique where there were very few people and no important economic installations. Portugal didn't have a great deal of military resources, and they therefore, in a sense, tried to fight the war as cheaply as possible and as cost-effectively as possible. Para garantir uma melhor eficácia operacional, Marcelo Caetano decide nomear, no final da década de 60, 3 generais, comandantes militares para cada uma das frentes de combate: Spínola, Costa Gomes e Caúlza de Arriaga. Caúlza de Arriaga, general oriundo da arma de engenharia, desde cedo começou a evidenciar o dinamismo e ambição que caracterizarão a sua carreira. É o responsável pela criação da Força de Paraquedistas, em 1956, subsecretário de Estado da Aeronáutica e um dos principais opositores ao golpe de Botelho Muniz, demonstrando assim o seu apoio à ditadura. Como comandante militar de Moçambique, Caúlza de Arriaga leva consigo uma doutrina de abordagem à guerra colonial diferente dos seus antecessores. A partir desta altura começam, digamos, a condução da guerra a descentralizar-se, a surgir uma espécie de caudilhos militares, não é? Vamos ter, um pouco depois, vamos ter o Costa Gomes em Angola, o Spínola na Guiné e, obviamente, o Caúlza da Arriaga em Moçambique, não é? O comandante anterior ao general Caúlza da Arriaga em Moçambique, como comandante-chefe, foi o general Costa Gomes. Nunca comandante-chefe, mas como comandante militar. E foi no seu período que, na verdade, a capacidade dos Macondes nesta área se fortificou completamente. Era impossível manter o núcleo do Planalto dos Macondes totalmente na mão do inimigo, com uma abstenção das nossas tropas de se poderem movimentar, não digo à vontade, porque estamos num estado de guerra, mas pelo menos no mínimo exigível numa contra-guerrilha. Os fracassos da Frelimo no sul, a partir de Lourenço Marques, e no centro, nas regiões da Zambésia e de Tete, fez centrar a sua ação durante os primeiros anos no norte, nos distritos do Niassa e Cabo Delgado, e assentar a sua força combatente nos Macondes. O que se passou antes de essencial em termos militares foi uma progressão relativamente sólida da Frelimo nos distritos, nessa altura, hoje províncias nortenhas de Cabo Delgado e de Niassa, que decorreu sobretudo, portanto, entre os finais de 64, quando a guerra começou, e 67, 68, não é?
A 3 de fevereiro de 1969, em Dar es Salaam, Eduardo Mondlane é vítima de atentado ao receber um livro armadilha. No seio do triunvirato que dirige desde então a Frelimo, destaca-se Samora Machel, precursor de uma nova orientação para a luta de libertação. Apoiar a politização dos camponeses, base de sustentação de qualquer movimento guerrilheiro. A partir de, digamos, de finais de 67, há razões políticas internas, nomeadamente divergências de fundo em relação à condução da própria guerra, nomeadamente com uma linha que defendia ações militares mais espetaculares nas cidades, etc. E uma outra linha que, digamos, mais sob influência maoísta, poder-se dizer depois, procurava ganhar bases mais sólidas no espaço rural e fazer esse avanço para sul. No relatório da Operação Naugórdio, Kaouza de Arriaga é claro na sua comunicação às tropas. Destroçar o inimigo que, armado, pretende dominar a região, libertar as populações escravizadas, restabelecer a ordem e a paz. A Frelimo dominava o Planalto dos Macondas. Tinha um poder efetivo, duas companhias de comandos portugueses não entravam lá dentro, não tinham capacidade para entrar lá dentro. Portanto, eles estavam quase, na verdade, com a situação que desejavam para politicamente poder ser explorada lá fora, a dizer que, afinal, temos áreas que são nossas, que não são já dos portugueses. Com efeito, a Frelimo recebia com frequência jornalistas europeus no Planalto Maconde, pondo em causa a soberania portuguesa e criando dificuldades ao regime no relacionamento diplomático, isolando-o da comunidade internacional. Portanto, é a zona, o coração da Frelimo, digamos. É também, diz-se, porque havia muita informação a respeito da estrutura da Frelimo naquela zona, nomeadamente através da entrega do Lázaro Cavandano, que era um importante líder da Frelimo daquela zona que se entrega pouco antes. Portanto, há uma série de fatores que levam, portanto, a localizar a operação naquela zona. Junto à fronteira norte de Moçambique, para lá do rio Rovuma, encontra-se a Tanzânia, principal base de apoio às operações militares da Frelimo. Em Nachingwea permaneciam os principais órgãos militares e em Mtwara estava o centro de treino e apoio logístico. As colunas de guerrilheiros e o material destinado às bases do interior do Planalto Central vinham de Nachingwea e de Mtwara, tendo como linha principal de infiltração um eixo que passava entre Mocimboa do Rovuma e Nangade, apoiado na base Beira. O material principal dirigia-se para as bases Gungunhana, Moçambique e Nampula, através da região do Xindurrilho, enquanto o material da reserva era armazenado na base provincial 25, perto de Nakatar. E a filosofia da operação, portanto, era, sendo a Frelimo forte ali, tendo as bases fortes, vamos concentrar tropas e vamos, digamos, partir a espinha ao inimigo. Traçado o quadro português e da Frelimo, o general Kaouza de Arriaga iniciou o desenho da Operação Naugórdio. Nomeia o COFI, Comando Operacional das Forças de Intervenção, com quem inicia os trabalhos preparatórios. É nomeado comandante do COFI o coronel paraquedista Armindo Videira. Instalámos-nos no quartel-general de Nampula, em instalação própria, quer dizer, e separado do resto da organização. Recebemos diretivas concretas do general Cousa de Arriaga e começámos a planear e a trabalhar sobre a operação. A Naugórdio iria integrar todos os ramos das Forças Armadas numa ação conjunta de assalto ao Planalto dos Macondas. Desde o início, a ideia geral era haver como que um cordão que, por meio de pequenas emboscadas, circundasse toda a área. E essa área, o seu perímetro seria à volta de 150 km. E depois criar